Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a verdade sobre o nascimento virginal de Cristo. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Chegamos ao último vídeo deste ano, 23 de dezembro, onde vamos estar falando sobre o nascimento, a verdade sobre o nascimento virginal de Cristo. E eu gostaria de convidar encarecidamente a você, que ainda não faz parte do nosso canal, que ainda não é inscrito, para que você esteja se inscrevendo. Você que já é inscrito e tem colaborado ao longo de todos esses vídeos que nós publicamos, você possa estar também está deixando aí o seu like depois que você assistir, se você gostar do conteúdo. E se você achou um conteúdo que seja relevante, que seja interessante, que você entende que talvez possa abençoar alguma pessoa ainda nestes dias, de Natal, de festas de final de ano, que você possa então estar compartilhando esse vídeo com alguém, tá bom? Eu agradeço ao empenho, a participação de vocês, todos que têm aí acompanhado os vídeos, que têm assistido. Quero deixar aí meu muito obrigado e desejar desde já para vocês um Feliz Natal e um próspero, um 2023 abençoado por Deus. Vamos lá. Falando a respeito da verdade sobre o nascimento virginal. Algumas coisas que a gente gostaria de deixar claro é que isso já estava previsto na própria Escritura. Veja que no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, verso 23, o autor, no caso Mateus, ele cita a profecia do profeta Isaías no seu capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23 então cita literalmente, letra por letra, a profecia feita pelo profeta Isaías, praticamente aí 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então é um fato muito interessante, a vinda do Messias que vinha sendo preparada, a vinda de Cristo, o seu nascimento, e os autores, no caso do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos, pelo menos dois deles se detiveram com relação a essa questão do nascimento. Mateus foi um e Lucas foi o outro autor que se preocupou com a questão do nascimento de Cristo. O fato é que Jesus precisava ser homem para poder morrer e também precisava ser Deus para poder nos salvar. Desta forma, desde a sua concepção foi algo extraordinário, sobrenatural. Jesus então foi concebido pelo Espírito Santo, como a própria palavra, no caso nos evangelhos, está nos dizendo, como por exemplo nos diz lá em Lucas 1:35, e diz: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, por esse versículo, que nós lemos, vimos aí então que aquele que haveria de nascer ou ser concebido na Maria, que era virgem, então veria ser santo, separado, puro, sem pecado. Essa era a questão. Jesus tinha que ser homem e tinha que ser Deus, Tinha que ter as duas. Para atender a satisfazer a justiça de Deus, ele tinha que ter essas duas naturezas em si. Jesus, portanto, nasceu sem pecado, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse é o ponto, isso é o que a gente queria reforçar então, por isso que falamos que ele foi concebido pelo Espírito Santo e seria um ente santo, filho de Deus. No Antigo Testamento, o cordeiro que era utilizado nos sacrifícios, tanto de holocaustos, ofertas voluntárias, como sacrifício pelo pecado, aquele cordeiro que era oferecido uma vez ao ano por todo o povo e pelo próprio sumo sacerdote, era um cordeiro que deveria ser sem defeito. Então ele não poderia ter defeito nenhum, nenhuma deformidade, nenhum problema genético, nenhum problema físico, e ao mesmo tempo também não deveria ter nenhuma mancha, não deveria ter adquirido nada ao longo do caminho, que ele poderia ter se machucado, poderia ter se ferido, poderia ter adquirido alguma cicatriz, etc.
Então, o contexto em que o cordeiro apresentado para o sacrifício é comparado com Cristo é nesse sentido, porque Jesus, então, nem no seu nascimento, pois ele nasceu sem pecado, e a mancha ou a deformidade ou defeito que poderia ter em Jesus seria se ele tivesse pecado, mas diz lá que ele não teve pecado, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo, e Maria ainda estava virgem, ou seja, não havia tido nenhum tipo de relação, né? José, seu marido, ainda a aguardava para desposá-la. Então, esse é um ponto muito importante. Como Jesus, ele não tinha pecado, não havia sido gerado em pecado, e ele não pecou ao longo de toda a sua vida, como outros passagens bíblicas comprovam isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sendo tentado, inclusive, pelo pecado, mas ele não pecou jamais. Ele se tornou, então, aquele que foi descrito pelo próprio João, ou Batista, no caso, no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, versículo 29, dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1, 29. Portanto, o nascimento virginal, ele é verdadeiro por algumas razões que eu vou elencar aqui para você. Primeira razão, ou letra A, o anjo do Senhor anunciou. Isso está lá em Mateus 1,20, que Jesus haveria de nascer da Virgem, né? Letra B, o futuro marido de Maria a aceitou, ou aceitou o próprio Jesus, está lá em Mateus 1,24. José tinha até pensado, intentado em seu coração de deixar Maria, de anular o casamento secretamente, né? Mas o anjo do Senhor, ou um sonho, né, que ele teve naquela noite, onde o Senhor fala a ele que ele não deveria aceitá-la por causa do que o seu filho, que estava sendo gerado em Maria, era do Espírito Santo. Outra coisa, Isabel, que era prima de Maria, que era mãe de João Batista, ela o recebeu por revelação divina. Isso está lá. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E, por último, a história que foi escrita por um médico, né, muito respeitado, que conhecia o caráter de todos os envolvidos. No caso, foi o próprio Lucas, né, que é o autor do evangelho que leva o seu nome. Lá no capítulo 1, versos 3 e 4, fala que ele fez uma investigação acurada, que ele apurou detalhes, que ele entrevistou pessoas, que ele conversou, né, e depois dele levantar todos os detalhes, é que ele resolveu escrever o evangelho que leva o seu nome. Sendo assim, celebre o Natal. Celebre o nascimento de Jesus. Comemore essa data tão importante, embora não saibamos oficialmente em que data Jesus efetivamente nasceu. Sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, mas sabemos que ele efetivamente, verdadeiramente nasceu. Ele realmente colocou os seus pés na terra. O Criador assumiu a forma de criatura. Ele tomou a forma humana. E desde o ventre, desde a concepção. Pois foi através da vida de Cristo, da sua vida, ou melhor, da sua morte na cruz, que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados, que nós conseguimos o acesso ao Pai, que nós conseguimos ou recebemos, né, a presença do Espírito em nossas vidas. E por fim, foi através da sua morte na cruz e da sua ressurreição que Jesus nos concedeu a salvação. Pois a palavra nos diz que todo aquele que nele crê, isso está no Evangelho de João, por exemplo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então comemore o Natal com muita alegria neste ano e em todos os anos que vierem. Não é errado você comemorar o Natal. A vida de Jesus é verdadeira desde o seu nascimento, sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e nós estamos aguardando a sua volta. Reitero aqui meus desejos, de um Feliz Natal para vocês, um Feliz Natal para as vossas famílias, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam celebrar com muita alegria esta data e possam entrar no ano de 2023, né, tendo um ano abençoado por Deus. E eu vejo você numa próxima oportunidade. Até ano que vem, se Deus quiser.